José Luis. Buenas tardes, professor Hermes, professor Hart. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor Gustavo. Boa tarde, professor Arthur. A gente vai dar início à banca de defesa da dissertação de mestrado do José Luis Castilho, do Programa de Pós-Graduação em Fronteiras e Direitos Humanos. Queria agradecer enormemente a presença do professor Gustavo nessa nossa, mais uma vez, parceria, né, Gustavo? A gente tem construído aí um trabalho bastante consolidado entre o nosso programa de pós-graduação e a UFGD com o Programa de Ciências Militares da ECEM. A participação nas bancas tem sido uma das frentes, mas ela se desdobra também em outras atividades. E agradecer ao professor Arthur também pela participação, destacando que essa foi a composição da nossa qualificação. Então, tanto Arthur quanto Gustavo já vem acompanhando a pesquisa do José Luis desde a sua elaboração. José Luis, você tem aí acho que em torno de 20 minutos para fazer a tua exposição inicial. José Luis preparou uma apresentação para nós, bastante completa, principalmente para quem está tendo contato pela primeira vez com a pesquisa, e na sequência a gente passa para os membros avaliadores iniciarem a arguição. Tá bem? Então, José Luis, a palavra está contigo e bom trabalho aí, uma boa banca para todos nós. Gracias, profesor. Ya vamos a comenzar. Voy a colocar por aquí la tela. ¿Se ve bien? Perfectamente. Ok. Entonces, buenas tardes para todos los presentes. Agradezco la presencia de los profesores Dr. Gustavo da Fonta y al Dr. Arthur Piñeiro, quienes forman parte del jurado evaluador, así como al profesor Hermes Moreira, orientador de esta investigación, a quien agradezco enormemente por su apoyo y por su guía y su orientación. De igual forma, agradezco la presencia de mis familiares, amigos y colegas que acompañan en este importante momento. Mi trabajo de investigación se titula La inserción laboral y garantía de derechos de la población migrante venezolana en Dourados, Mato Grosso del Sur. Contribución de la operación acogida entre el 2019 y el 2024. Para entrar en contexto, debemos tener presente que el éxodo venezolano es un desplazamiento masivo hacia diferentes países de Latinoamérica que fue provocado por la crisis económica, social y política prolongada, por lo que Brasil respondió con la operación acogida como un dispositivo federal humanitario de recepción, abrigo, documentación e interiorización. Dourados resulta particularmente relevante porque permite observar qué ocurre después del traslado. Es decir, que en la etapa donde la integración deja de ser una promesa y empieza a medirse en trabajo, en derechos, en condiciones de vida. Ahora bien, entre la acogida inicial determinada por el abrigo, la gestión de documentación y la interiorización y la integración efectiva como ciudadanos migrantes regularizados, existe una brecha marcada por el mercado laboral local, el idioma, las redes de apoyo, las capacidades. Es por esto que, más que preguntar que si existió una política pública, la investigación se centra en evaluar cuál fue la contribución real en el territorio de destino. En consecuencia, surge la pregunta de investigación, que es ¿en qué medida la operación acogida contribuye a la inserción laboral y al acceso, efectividad de las personas migrantes venezolanas en Dourados entre el 2019 y el 2024? La intención no fue medir un impacto automático, sino entender esa contribución real que se ubica y está condicionada por las características del territorio de destino, en este caso es Dourados. De esta forma,
El objetivo general de la investigación es analizar la contribución de la operación acogida a la inserción laboral y el acceso y efectividad de derechos de las personas migrantes endeudados entre el periodo del 2019 y el 2024. A partir de ese objetivo se desarrollan tres objetivos específicos. Primero, examinar las políticas, programas e iniciativas locales que están vinculadas a la inserción laboral. Luego, evaluar la efectividad de los derechos laborales, no solo en el plano formal, sino en su posibilidad real de activación. Y por último, es comprender la percepción de los propios migrantes sobre la operación acogida y su trayectoria en la integración. La hipótesis plantea que la operación acogida sí funciona como una condición habilitante inicial para el acceso al trabajo y a los derechos básicos. Sin embargo, la inserción sociolaboral efectiva y la garantía material de esos derechos siguen dependiendo de mediaciones locales, de políticas federales, pero no garantizan por sí solas una integración digna y sostenida. Desde el punto de vista jurídico, la operación acogida se apoya en un marco normativo sólido, muy robusto. Allí convergen lo que es la Constitución Federal, hay leyes complementarias, está la Ley de Migración y hay decretos vinculados con la respuesta humanitaria. Y todo ese andamiaje de legalidad da y genera lo que es la continuidad de esa actuación estatal. Pero uno de los hallazgos del estudio, como más adelante se hará mención, es que esa fortaleza normativa no se traduce automáticamente en integración material en el destino. Los referentes teóricos también nos ayudan a interpretar esa tensión que existe. Michael Pior permite entender la segmentación del mercado laboral. Sayat aporta la idea de la doble ausencia y la dimensión del desarraigo. Hannah Arendt ayuda a pensar en la distancia que hay entre la ciudadanía formal y el derecho efectivo. Sen introduce el enfoque de las capacidades y, por último, la OIT aporta el criterio de trabajo decente, que es fundamental para evaluar la calidad de la inserción. En cuanto al diseño metodológico, la investigación cuenta con posee un enfoque cualitativo de naturaleza sociojurídica y se organiza como un estudio de casos. La lógica fue hipotético-deductiva y la triangulación de fuentes fue una estrategia que nos permite validar los resultados, ya que lo que se quiere es comprender cómo se producen las trayectorias de inserción y qué medidas explican las limitaciones que hemos observado. El corpus empírico reunió tres tipos de evidencias. Primero, fueron aplicadas 52 encuestas sociodemográficas que ofrecen una base descriptiva sólida. Luego se realizaron 7 entrevistas semiestructuradas a migrantes y a un actor institucional, las cuales también aportan una profundidad interpretativa a la investigación. Además de eso, se realizó un análisis documental de las normativas, de informes oficiales, bases de datos estadísticos públicos. Todo se desarrolló bajo el estricto resguardo ético y la confidencialidad, la protección de datos pertinente al caso. El análisis cuantitativo destaca los siguientes resultados. En el perfil sociodemográfico se observa una población con fuerte potencial de inserción, es decir, que hay un 81% de personas que están entre edades totalmente productivas, entre 18 y 45 años, de los cuales el 58% son mujeres. Un dato muy importante es que el 75% tienen educación a nivel superior. Pero esto hace que la crisis, que la migración no es una cuestión de capacidades de la población, sino
del mercado brasileño que no incorpora y no valora la capacidad del migrante. Sin embargo, cuando se observa esa inserción laboral, aparece una contradicción que es muy importante, ¿no? Que es que el 58% logró acceso al empleo formal, el 67% sufre de precarización salarial, el 60% evidencia su utilización de sus capacidades. Es decir, que tener empleo formal no equivale necesariamente a alcanzar un trabajo decente. La inserción efectivamente sí existe, pero muchas veces ocurre por debajo de la formación y de la experiencia que cuenta el migrante. La red causal de barreras estructurales, esto nos ayuda a entender un poquito mejor la situación. Vemos que el 98% tiene sus documentos regularizados, pero aún así persisten serios límites. Están los bajos salarios, aparecen como principales barreras la discriminación, las dificultades de homologación. Además, hay un 39% que desconoce o no tiene claridad en sus derechos laborales. Esto demuestra que la regularización por sí sola no resuelve la integración, sino por el contrario, eso nos muestra que hay una brecha y que es en parte el objeto de esta investigación. El núcleo interpretativo del estudio se basa ya en lo que es el análisis cualitativo, el cual se organizó como una secuencia integrada. Primero se examina la arquitectura local de la inserción, luego el acceso a la efectividad de los derechos laborales y finalmente la percepción que tienen los migrantes de la operación acogida y en sus trayectorias de integración. Esta parte nos permite pasar de los datos a la experiencia vivida y narrada desde las propias voces de los migrantes. Desde esta perspectiva, en Dorado se consolidó una red institucional de acogida, de asistencia, empleo y tutela a derechos, donde organizaciones como la CEI, es decir, la Coordinadoría Especial de Inmigrantes, la Casa de Acogida, el CRAS, el Sistema Nacional de Empleo, el proyecto Bienvenidos, las universidades como la UFYD y la UMS, la Defensoría Pública en el área legal, donde se dio orientación, se orientó con respecto a la documentación, rutas de acceso al trabajo, apoyos transversales como con las barreras idiomáticas, pero eso muestra definitivamente que Dorados sí produjo respuestas en base a la crisis migratoria y a la recepción de migrantes en el municipio. Pero el hallazgo importante radica en que aun cuando existan dispositivos, eso no garantiza por sí solo que se den resultados plenos, ya que todo va a depender de la articulación y de la capacidad real de respuesta que exista. Dentro de esa red institucional existen alcances concretos que el estudio definitivamente reconoce. La documentación funciona como una base para ingresar a la formalidad. Algunos servicios locales aproximan a la población migrante al mercado laboral, dado que sabemos que más del 58% de los participantes en el estudio poseen un trabajo formal, pero la acogida inicial reduce esa urgencia material. Cuando se interviene a ayudar, se disminuye la vulnerabilidad que se observa en la llegada. Incluso en las acciones institucionales que propician el aprendizaje del portugués aparecen como una herramienta práctica para desenvolver mejor el entorno institucional y social. Sin embargo, esos avances conviven con ciertas limitaciones que persisten, donde se destaca el hecho de que el acceso formal no siempre se convierte en trabajo decente, puesto que de acuerdo al mismo concepto de trabajo decente de la OIT, la precariedad, la baja calidad de empleo y los ingresos insuficientes siguen estando allí presentes.
Y a estas condiciones se suma lo que es una integración marcada por diferencias comunicativas, trato desigual, obstáculos para hacer valer los derechos, por lo que la inserción observada puede describirse como real, pero parcial y subordinada. El segundo gran eje del análisis cualitativo está referido a los derechos en la práctica. Aquí el estudio realiza y muestra con claridad esa brecha que existe entre el reconocimiento normativo y la realidad material. El marco jurídico brasileño es robusto en el papel, en el documento, pero la cuestión decisiva es cómo se traduce esa promesa de protección en la experiencia diaria de quienes trabajan en busca de quienes están en la búsqueda de empleo día a día. De hecho, al analizar esa distancia entre lo que es la norma y la protección efectiva, aparecen tres problemas principales. Primero, la vulnerabilidad informacional. Muchas personas no conocen con claridad sus derechos laborales. Luego, la restricción de apoyo, es decir, que gran parte nunca recibió asesoría jurídica adecuada frente a conflictos laborales que se le presentan. Y por último, la inefectividad de las instituciones producto de las trabas burocráticas. Pero siempre logra activarse y la pregunta es que si se logra activar y materializar en la práctica la norma. Por otro lado, la percepción de los migrantes sobre lo que es la operación acogida se resume como positiva en sus inicios, pero limitada en el mediano plazo, ya que la política que se implementa y los esfuerzos gubernamentales se caracterizan por un aporte inicial alto, siendo reconocido como decisivo en la fase emergencial, como es la alimentación, el abrigo, la documentación, el traslado. Sin embargo, la fuerza de esta intención va disminuyendo, va decayendo durante el acompañamiento intermedio limitado, sobre todo cuando la mirada se desplaza hacia la integración sostenida en Dorados, donde allí se ve con más claridad la insuficiencia de esa respuesta inicial del. El análisis de datos cualitativos nos propicia el surgimiento de 9 códigos. El corpus cualitativo genera 9 códigos que caracterizan la realidad desde las voces de los migrantes. La vulnerabilidad y la resiliencia muestran trayectorias marcadas por fragilidad, pero también por capacidad de adaptación. En cuanto a las condiciones laborales y trayectoria laboral, se refleja una inserción inestable y recorridos totalmente fragmentados. Mientras que el nivel educativo del migrante muestra que el capital humano e intelectual existe, aunque choca con problemas de revalidación y con problemas a nivel laboral. Además, las barreras institucionales y el desconocimiento de los derechos revelan la dificultad para convertir el derecho formal en protección verdadera, mientras que los problemas como la xenofobia, la discriminación, muestran violencia simbólica y trato desigual. En relación al apoyo estatal y demanda de política, se deja ver que la acogida inicial es valorada, pero también es considerada insuficiente, mientras que el código que está asociado con los conflictos laborales expone el trabajo, marcada asimetría y fragilidad en el trabajo. Con base a este análisis, surge lo que es una agenda de mejora estratégica que se organiza en varios frentes, donde es importante destacar, primero, fortalecer la articulación territorial entre la política federal, el municipio y la red local, ampliar la información jurídica accesible, reforzar la intermediación laboral orientada a empleos de mejor calidad, promover formación lingüística y validación de competencias y mejorarlos con los mecanismos de tutela y seguimiento de derechos laborales. En síntesis, el desafío es pasar del derecho formal a la auténtica integración material. Finalmente, el hallazgo central de la investigación es que la operación acogida
por sí sola no equivale automáticamente a integración. Su aporte sí es fundamental como motor inicial de la supervivencia, especialmente en la acogida, en la documentación, en el tránsito. Pero el resultado real va a depender de las mediaciones locales del territorio de destino. En otras palabras, que el verdadero reto no es solo recibir, sino integrar. Con esto termino la presentación y quiero agradecer por su atención. Quiero dar gracias tanto a la universidad como a los órganos que contribuyeron con el financiamiento de este proyecto y de mi permanencia también aquí en Brasil. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos por su presencia. Estoy atento a las observaciones y a los comentarios en relación a la presentación y a la investigación. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy chévere. O José Luis, para quem não sabe, né, não o conhece, ele veio para o nosso programa através do GCUB, que é um programa de mobilidade de estudantes internacionais. No nosso caso, a UFGD recebeu nos últimos 3 anos, creio que em torno de 60 a 70 estudantes na modalidade GCUB para pós-graduação. O José Luis, junto com a Pilar e a Hilda, são os 3 estudantes aqui do nosso programa. O José Luis da turma de 2024, a Pilar a turma de 2025 e a Hilda a turma de 2026. José Luis da Venezuela, Pilar boliviana e a Hilda moçambicana. Então a gente está tendo essa primeira experiência, digamos assim, de ter um ciclo completo de um estudante internacional como estudante regular do nosso programa, e o José Luis foi aí parte também desse nosso aprendizado enquanto corpo docente, enquanto corpo técnico, enquanto instituição, dos desafios que são os desafios da internacionalização. A gente busca, claro, ampliar a internacionalização da nossa instituição, dos nossos programas, sempre com uma perspectiva muito positiva de enriquecimento cultural, de agendas de pesquisa, de técnicas de pesquisa, e junto com esse plus vem os desafios também das adaptações, o desafio das questões documentais, os desafios também dessa integração. E o José Luis foi aí o primeiro a encarar e viver talvez com um pouco mais de agruras do que os seus colegas que chegaram depois esse desafio. Mas acho que conseguimos, né, José Luis, nesse período construir um ambiente pelo menos minimamente acolhedor aos estudantes internacionais que chegaram aqui no nosso programa, e a gente está muito feliz de ter essa primeira etapa sendo concluída com a tua defesa. Professor Gustavo Simões, seja bem-vindo novamente, ainda que virtualmente por enquanto, porque hoje eu já recebi um e-mail informando sua vindoura chegada aqui ainda nesse semestre, provavelmente, para fazer uma visita a nós. Então seja bem-vindo virtualmente mais uma vez ao FGD. A palavra está contigo, meu amigo. Beleza. Em primeiro lugar, boa tarde, José Luis, boa tarde, Hermes, boa tarde, Arthur. Como disse o Hermes ali no início da fala, né, a UFGD e a ECEM, né, já fazem aí uma série de atividades, né, desde o PROCAD ali em 2019, a gente caminhando aí para 7, né, 8 anos de atividades mais intensas, né, e que culminam aí nesses momentos, né, ou seja, de bancas em conjunto. Hoje tive a satisfação aí de implementar 2 bolsas, né, para o pessoal do mestrado, né, do PPG, fazemos pesquisa em conjunto. Então, enfim, é uma satisfação muito grande estar sempre aqui falando, né, com os colegas da Federal de Grande Dourados.
Dar as boas tardes também aos colegas aí do José Luiz. Estou vendo, né, acho que pelo menos mais 5, 6 pessoas aqui, né? Então, demonstra aí a popularidade, né, do José Luiz perante os colegas da instituição, né, do mestrado e tudo mais. José Luiz, tudo bem se eu falar em português? Me entende bem? Sim? Então tá bom. Então vou falar em português, né? E queria, vamos dizer, primeiro, né, já agradecer aí esse convite e é sempre uma honra muito grande poder dialogar, né, com os colegas que estão trabalhando questões migratórias, né? Eu acho que é sempre também muito satisfatório, José Luiz, quando a gente se depara com uma pesquisa, né, sobre migração venezuelana feita por um migrante venezuelano, né? Então, para além da qualidade acadêmica, e eu já adianto aqui, sem dar spoilers, né, já adianto que há uma qualidade acadêmica muito significativa, percebe-se pelo seu texto, pela sua escrita, pela sua fala, pela sua apresentação, que você domina bastante o tema, que você se apropriou, né, dos referenciais teóricos, da metodologia, mas para além dessa qualidade, é uma alegria muito grande, né, ler um trabalho e avaliar um trabalho que tem como autor, né, um pesquisador migrante. Então, fico aí muito contente também com relação a isso, porque essa condição, né, dupla de acadêmico e imigrante, ela confere uma sensibilidade ao texto, né? Ela confere também uma profundidade na análise, quando você está falando ali de mediações locais, porque você vivenciou, seja agora como, né, estudante, como disse o Hermes na fala inicial, e que muitas vezes, por mais atentos que nós estamos, né, enquanto pesquisadores, enquanto conhecedores do tema da migração, às vezes escapam a esse nosso olhar externo, né? Afinal, a gente está estudando, muitas das vezes, o outro, né, o migrante. E você junta essas duas qualidades, né? Ou seja, como pesquisador e como migrante também venezuelano. Então, acho que isso já traz, né, ao seu texto um olhar muito interessante, né? Você não apenas estuda esse fenômeno, você compreende, né, as dores do colega quando ele vai ser entrevistado por você, você sabe reconhecer aquilo muito bem, né? Você consegue entender as nuances dessa subjetividade, né? Muitos aspectos da precarização, você consegue trazer essa sensibilidade. Então, eu fico, de fato, muito contente, né? Além, claro, como eu já disse, de ter o rigor científico, né, propondo, né, várias etapas. Então, quero destacar esse primeiro elemento. Segundo elemento aí, José Luiz, que eu também gostaria de destacar, como disse o Hermes na apresentação, eu estive na qualificação, né, e volto aqui para a defesa. E é muito bom estar nesses dois momentos, porque são momentos diferentes, né? Ali na qualificação a gente contribui muito mais com a melhoria do trabalho, sobre, né, o potencial que aquele trabalho tem, e hoje a gente enxerga, vamos dizer, né, esse potencial aqui no seu trabalho. Então, eu quero destacar, principalmente com relação a isso, de que você evoluiu bastante na compreensão do tema. E se eu fui bastante crítico naquele momento, você deve lembrar de algumas, né, críticas que eu trouxe no momento da sua qualificação, principalmente no que dizia respeito à governança da operação acolhida, quais são os limites da operação acolhida, que algumas vezes, né, havia uma incompreensão ou uma mistura, né, do que seria o papel da operação acolhida, da força-tarefa, logística humanitária, enfim, daquele arranjo federal, e o que seria, vamos dizer, responsabilidades, né, dos estados, dos municípios, dentro desse processo de inserção sociolaboral. E eu quero dizer que eu fiquei muito contente, porque já
esclarece, né, na sua hipótese, você coloca ali, né, a operação acolhida como uma condição habilitante, mas que a inserção real, né, depende de fatores locais. Então, assim, isso está muito bem construído. Eu acho que foi, né, de uma maneira, vamos dizer, muito aprimorada, uma incorporação de algumas críticas que você recebeu na qualificação e conseguiu evoluir a sua compreensão a partir dessas críticas, o que demonstra, mais uma vez, né, uma maturidade acadêmica e uma maturidade de um pesquisador, né? Ou seja, receber uma crítica, incorporar, trazer isso para o texto e melhorar ainda mais a compreensão daquele fenômeno. Então, acho que você incorporou muito bem essa questão. Quero te dar os parabéns, tá, por essa evolução que demonstra, né, naquele momento da qualificação para agora para a sua defesa, né? Então, isso já vem na pergunta de pesquisa, já vem nos objetivos, né? Ou seja, você compreendeu mesmo, de fato, e incorporou isso em toda a sua estrutura do trabalho, tá? Quero dizer, né, o José Luiz, que essa dissertação, eu arrisco a dizer, Hermes, que ela beira uma tese ali, talvez em 70%, com alguns aspectos a serem melhorados, mas é uma dissertação de bastante fôlego, tá? De bastante fôlego mesmo. Inclusive, eu já faço, né, vamos dizer, quase que um convite / intimação, né? Quando a gente vê um trabalho bom assim, a gente nem convida mais, né? A gente quase que obriga, né, a você se candidatar ao doutorado. Então, acho que você deve continuar essa trajetória acadêmica no seu doutorado. O seu trabalho tem fôlego para essa continuidade. Eu diria até que ele pede essa continuidade, né? Tem perguntas aqui que você levantou, né, sobre sustentabilidade da governança cívico-militar, por exemplo. Depois eu já vou falar um pouquinho sobre isso, né? Que merece uma profundidade até de uma tese. Tá? O material que você traz, a empiria, né, trazida aqui nas entrevistas, e os achados que você dialoga ali na parte qualitativa, merecem também, talvez, um pouco mais de profundidade e debruçar na literatura sobre o tema, para você contrastar aquilo que foi identificado na fala dos seus entrevistados com o que a literatura em ciências sociais, né, em questões migratórias, tem abordado. Então, eu já faço, vamos dizer, né, esse convite / intimação de que precisa, de fato, né, estudos de fronteira, estudos de migração, terem trabalhos com essa vertente, né, e principalmente de vozes como a sua. Tá? Eu sou um grande partidário, um grande incentivador, né? Quando estive lá na Universidade Federal de Roraima, seja depois, até mesmo aqui, né, no Rio de Janeiro, na ICN, né, quando eu trago, vamos dizer, esse protagonismo migrante, não é só a fala de um pesquisador, é uma crença, de fato, né, vamos dizer, pessoal, política, né, a gente pode dizer assim, acadêmica, de que esse protagonismo ele deve ser refletido também na academia. Né? Então, ou seja, eu acho que vozes como a sua, que são migrantes, né, que são venezuelanos, que estão estudando o tema, são muito bem-vindas, né, e que falam aí a partir da experiência e conseguem mesclar, né, esse rigor científico metodológico. Então, incentivo você, né, não sei quais são os seus próximos planos profissionais, acadêmicos, mas eu acho que fica aí essa minha observação. Tá? Uma outra questão que eu acho que vai mais ou menos nessa linha, né, é que você continue, de fato, explorando as suas pesquisas, tá, José Luiz? Eu costumo dizer, né, bastante aí nas defesas, né, principalmente, de que a dissertação e a tese, ela não está pronta, né, quando a gente vem para a defesa. Chegou o prazo. Então, ou seja, se tem um prazo, você tem que defender, ela está daquele jeito. No seu caso, eu já adianto que ela está de excelente qualidade, mas ainda tem mais coisa para você desenvolver. Eu tenho certeza que se você tivesse mais 3 meses, mais 4, mais 1 ano, mais 4 anos, se for um doutorado, que você vai avançar muito mais, né, nas compreensões
compreensões, que você vai avançar muito mais na análise desses documentos que você traz, né? Que você consiga, de fato, aprofundar cada vez mais, né, os achados que você traz aqui na sua pesquisa. Tá? E aí, eu já também faço, né, uma sugestão de que, especialmente, né, o seu capítulo 5, aquele capítulo de análise de dados, que você volte nele, tá? Posterior, né? Você vai ter talvez aí algumas, a depender das sugestões da banca, né? E da orientação aí com Hermes para decidir o que incorpora ou não. Você vai ter algumas questões a serem incorporadas, mas mesmo, né, que não incorpore agora para a versão final, volte naquele seu capítulo 5 e transforme-o em um artigo. Né? Ele já está ali pronto com o material, falta uma análise melhor ali dos achados e, como eu disse, dialogar um pouco mais com a literatura. Mas você já tem ali um material fantástico, talvez até para mais de um artigo, né? Até por dada a robustez de dados que você traz, e eu acho que seria interessante você transformar isso e publicar de alguma maneira. Tá bom? Dito isso, José Luiz, eu queria passar, né, para uma análise um pouco mais geral, e aí eu, né, vou me permitir fazer aqui algumas sugestões, alguns elementos que eu ainda acho que podem, né, ser melhorados, e depois eu vou falando alguns aspectos ali, capítulo por capítulo. Vou me deter um pouco mais no capítulo sobre a Operação Acolhida, né, porque eu acho que eu ainda posso contribuir com algumas sugestões, com algumas percepções, né, que eu trago aqui para você, mas vou, de uma maneira geral, perpassar todos os capítulos. Tá? Primeiro, essa análise mais geral. Como eu disse, o trabalho está muito bem desenvolvido, ele está muito bem escrito. Acho que foi um acerto muito grande, seu e do Hermes, né? Acho que eu falei isso na qualificação, se não me engano, em trazê-lo para o espanhol. Tá? Eu acho que não sei, né, não compreendo como é o seu nível de escrita do português, mas eu tenho certeza que você perderia, né, alguma capacidade explicativa, alguma profundidade, né, de dialogar com conceitos que são complicados de entender por si só na nossa língua materna, quiçá uma língua estrangeira. Então, acho que é uma questão muito bem acertada, porque ele está muito bem escrito, ele está muito bem claro, né? A sua apresentação mostra isso também, tá, Rosa Luiz? Então, assim, você entende do assunto, você tem uma profundidade realmente na compreensão, né? E, como eu disse, na minha concepção, acho que está para além, né, de um trabalho de mestrado, é um trabalho de mestrado robusto, né, com algumas incorporações e maior aprofundamento, vira um trabalho de doutorado. Tá? No entanto, com relação à questão da estrutura, eu ainda me permito fazer uma sugestão. Tá? Eu faria uma inversão, né, dos capítulos, ali do capítulo que você traz as discussões teórico-metodológicas, salvo engano, acho que é no capítulo 3 e 4, né? E no capítulo 2 você fala sobre a Operação Acolhida, o que é a Operação Acolhida, quais são os eixos, etc. Acho que traz a discussão teórica, conceitual primeiro, né? Depois a discussão metodológica, e aí o capítulo 4 poderia ser já um capítulo sobre a Operação Acolhida, em que você vai abordar aqueles conceitos, né? Aquelas teorias, e o seu método vai ser aplicado ali a partir do capítulo 5. Tá? Então, essa seria, vamos dizer, né, a primeira questão. Tá? Eu senti falta, e aí é uma questão para vocês, né, e aí, José Luiz, Hermes também, né, fica à vontade aí para comentar, mas a questão, você traz muito bem, né, ó, o que são ali as barreiras locais do processo de integração, competências da Operação Acolhida. Em um momento, você também fala, né, que existem algumas barreiras que são específicas para os migrantes, tá?
mas eu senti uma falta, isso está diluído no texto, não é que está ausente, mas para mim, eu acho que ficaria mais bem organizado se você fizesse, de fato, um capítulo e não só um item. Né? Você coloca ali no item 4.2, você vai estar falando ali de operação acolhida, etc. Aí o 4.2 você fala sobre o que é a realidade local de Dourados. Mas eu senti falta de um capítulo e talvez de uma profundidade maior do que é, né, um município de Dourados, dentro dessa interiorização, o que é o mercado laboral de Dourados, isso não se vê. Né? Então, ou seja, as pessoas que moram aí em Dourados, elas estão empregadas em que áreas? Né? Elas estão em quais áreas que elas encontram maior emprego? Como é que é o índice de desemprego aí em Dourados? Né? Para você fazer uma contraposição e justamente, vamos dizer, avançar como você destaca, que, olha, tem especificidades aqui do migrante para o nacional. Né? E a gente sabe que tem. Xenofobia é algo que não perpassa, né, para o nacional. A gente pode ter outros tipos de preconceitos e barreiras, mas essa é específica do migrante. A barreira linguística também é uma questão específica, a revalidação de títulos, mas entender, olha, a gente tem aqui, né, uma quantidade de desempregados ou de informalidade no município que ela é X. O migrante, ela está X mais 10. Né? Aí você consegue ver, olha, realmente, há uma distinção, há uma disparidade, né, entre essa integração. Então, eu fiquei, né, vamos dizer, como eu disse, não há uma ausência, né, total dessas informações, mas eu acho que carecia uma profundidade um pouco maior. Né? Estudar realmente ali o mercado de trabalho de Dourados, né? Entender essa integração laboral, entender melhor esses índices, né, que a prefeitura e o Estado, né, com certeza fornecem, resgatar esses dados aí para você justamente tentar entender e comparar e mais do que isso, cumprir aquilo que você diz que vai fazer, né, que é justamente tentar entender as especificidades, porque você está estudando, né, a integração sociolaboral de imigrantes venezuelanos. Então, você precisa fazer esse contraste de uma maneira mais clara. Né? O que é específico ali do brasileiro e o que é específico do nacional. E isso fica muito claro, né? Já estou me adiantando um pouquinho, mas ali no final, quando você vai discutir os dados, e você coloca, se eu não me engano, 58% dizem que são os baixos salários. Olha, eu imagino que seja muito parecido com os brasileiros. Né? A média salarial brasileira a gente sabe que é muito baixa. Ela gira ali em torno de 2 salários mínimos, alguma coisa no per capita, uma coisa assim, muito baixa. Mas fazer esse contraste, eu acho que era muito interessante, até para você verificar, olha, isso aqui é uma questão, né? Isso é diferente, ou está mais agravado. Né? Como você faz com a questão, por exemplo, ali da inconsistência de status, né? Olha, tem um X percentual de pessoas que têm, né, a faculdade completa, mas elas estão trabalhando em empregos que fornecem ali um requisito básico de ensino médio, por exemplo. Né? Você vai fazendo essa discussão. Tá? Além disso, tá, ainda de forma geral, José Luiz, eu queria dizer que eu acho que ainda há espaço, eu fiz essa crítica na qualificação, me parece que evoluiu, melhorou um pouco, mas principalmente se você seguir a minha sugestão, né, de caminhar para o doutorado, tá, há um espaço ainda importante para você avançar na revisão de literatura sobre operação acolhida, sobre migração venezuelana, isso sem, vamos dizer, as questões ali teóricas, metodológicas, que eu também acho que há um espaço, tá? Você concentra muitos autores, como, por exemplo, eu vi, né, em vários momentos que você está falando de operação acolhida, você fala de Pinho, né, o Pinho, o autor Pinho, e aí você vai olhar o autor Pinho, inclusive é da ESEMI, né, mas é um trabalho de TCC, é um trabalho de conclusão de curso de uma especialização lato sensu
Então, assim, o seu principal, vamos dizer, um dos principais autores, né, sobre migração venezuelana, sobre a Operação Acolhida, é um militar do Exército Brasileiro que estava fazendo uma especialização lá do Censo. É o curso que a gente chama de curso de Política e Auto-Administração do Exército, né? Então, ficou de fora uma série, né, de autores que você coloca ali de forma muito tímida. João, lá de Roraima, né, que o Hermes conhece, eu conheço. O próprio Hermes, né, os colegas da UFGD que trabalham com essa questão. Você dialoga com algumas dissertações de mestrado, aí, como do João Zanoni, por exemplo. Ficou de fora colegas da Federal de Mato Grosso do Sul, né, o próprio César, que trabalha com questões migratórias, né? Os artigos que eu te passei ali, as entrevistas, principalmente, você colocou, outros artigos não foram incorporados, então eu também tenho alguma produção nessa área, né? Então é um mundo já, né? A gente está falando aí de 8 anos, né? 8 anos de Operação Acolhida e basicamente 10 anos de um aumento de um fluxo migratório venezuelano. Então já há uma produção significativa e eu ainda sinto falta dela, tá? E aí, de uma forma muito transparente, não é não me cita, não é isso, não é uma questão de ego, é discutir de fato com aquilo que a academia brasileira vem produzindo, né? E aí a gente tem muitos, mas muito colegas, né? Tem a Maria Villarreal, aqui da Unirio, né, do Rio de Janeiro, enfim, tem uma série de teses que não foram, né, encontradas. Então, acho que a principal, vamos dizer, crítica, né, geral que eu ainda faço é a de que você precisa fazer uma boa revisão de literatura. Tá? Eu acho que ficou faltando. Você é excelente pesquisador, dialoga muito bem, escreve muito bem, traz bastante dados aqui, trabalha muito bem esses dados, mas faltou um preparatório, faltou fazer essa revisão de literatura com uma robustez maior, tá? Eu acho que isso daí fica, né, já como uma sugestão, não é que você vai fazer agora, mas fica já como uma sugestão e um ponto para você melhorar aí quando for fazer o seu projeto de doutorado, caso isso seja, né, uma questão para você fazer, né, a sua qualificação no doutorado, para você defender a sua tese, você precisa esgotar, né, tudo aquilo que é trabalhado sobre o seu tema, tá? Isso eu ainda senti falta, tá bom? Aí vamos lá, agora algumas questões aqui, capítulo a capítulo, e eu não vou me alongar muito não, né? A gente sabe que também o professor fala muito, né, José Castilho? Então a gente vai sempre se poupando aqui, eu estou vendo que eu já estou falando aqui há quase 25 minutos, né? E fica demais. Mas eu me comprometo, tá, a encaminhar, eu sempre gosto de escrever, né, e fazer uma análise ali escrita, até porque eu não sou brilhante como Hermes, como Arthur, então eu preciso, né, me deter aqui aquilo que eu escrevi, sob pena de não improvisar, né? Eu não sou um bom orador de improvisação, então eu preciso escrever aqui e colocar. Então já te encaminho, tá? Tem algumas sugestões ali, eu não vou passar todas, depois você analisa, leva para o Hermes, verifica o que é para ser feito, né, agora, o que é para, né, você depois raciocinar, refletir, né, dialogar com o seu orientador, tá bom? Vamos lá. Então, com relação, né, a dados, né, ali no capítulo 1, então, sobre essas questões, traga esses dados para mais perto da atualidade, tá? Eu entendi o seu recorte, acho que é um recorte temporal muito bem feito, muito bem delimitado. Você para em 2024, mas quando você está falando do fenômeno como um todo, ele não vai parar em 2024 e muito menos em 2023. Então, na página 17, por exemplo, você coloca lá, você está trazendo números, né, de migração venezuelana de 2023. A gente já está há 3 anos. Né? Então, é simples fazer isso. Faz uma revisão ali no seu texto, né, e vai trazendo os dados mais atuais. Então, você fala ali de 6,9 milhões, se eu não me engano, de venezuelanos. A gente já está com um pouco mais de 8, né?
Então, é só atualizar e trazer, vamos dizer, de fato, o tamanho do fenômeno, tá? De uma maneira, enfim, mais atual, né? Você está fazendo essa defesa agora, dia 7 de maio de 2026. Então, acho que não faz sentido, né, trazer dados ali de 3 anos atrás. Outra questão que eu achei muito interessante, aí fica uma pergunta, tá, José Castilho, para você, para o Hermes também, se quiserem, porque de fato é uma curiosidade minha, né, e algo que eu tenho enfrentado aqui, então é uma pergunta genuína, né, nesse sentido de aprender um pouco mais. Eu vi uma clara demonstração de cuidado com ética em pesquisa, e a gente sabe que é algo novo, pelo menos nas ciências sociais e no Brasil, né, algo que a gente está se deparando. Eu, por exemplo, né, quando eu fiz o meu doutorado sanduíche, né, ali há mais de 10 anos, eu tive que submeter a um comitê de ética, porque eu ia entrevistar refugiados, né, e tudo mais. E tal. Mas era algo ainda muito incipiente, né, e a gente sabe que essas regras elas têm evoluído. Vi um cuidado seu com isso, mas eu não vi a submissão a um comitê de ética de pesquisa. Tá? Eu queria saber se de fato vocês não submeteram, como, tá? E aí, Hermes, sinta-se à vontade também para falar um pouco ali se a UFGD começa a exigir isso, né? Como é que o programa está enxergando essa questão da submissão ao Comitê de Ética de Pesquisa, em quais casos ele se torna obrigatório, mas eu já fico contente de saber que, para além, né, daquela questão ali, olha, fiz um termo de livre consentimento esclarecido, está aqui, a pessoa assinou, você teve um cuidado, você me parece que foi olhar a norma, né? Salvo engano, você é jurista de formação, não é, José Castilho? Você é advogado, né? Advogado, né? Então, assim, você foi olhar a norma, você foi olhar, você cita ela, você coloca os termos, né, adequados, você tem um cuidado ali, né, no acesso a esses migrantes, mas eu queria só entender se de fato não submeteram, se chegaram a visualizar isso e principalmente como a instituição está enxergando, tá? Depois pode responder, eu agradeço, tá bom? Com relação aí, passando já para o capítulo 2, né? Eu acho que você, só faço aí uma observação, né, de que quando você vai falar ali da legislação, até na sua apresentação está isso também, você fala ali da Lei Complementar 97 de 99, né? E aí fala que é uma lei complementar que estabelece aí a questão dos usos, né, das Forças Armadas, e aí você coloca como auxiliares na defesa civil, e tem uma outra terminologia. Mas eu acho que mais importante, até para o seu tema, é falar que a Lei 97, né, a Lei Complementar 97, ela traz o poder de polícia às Forças Armadas na zona de fronteira, né, que, salvo engano, acho que é o artigo 16 ali da lei. Tá? Então, e é por isso, inclusive, que a Operação Acolhida ela é estruturada em Boa Vista, né? Porque ela está dentro da faixa de fronteira, de 150 quilômetros da fronteira, e não pela fronteira com a Venezuela, como você bem sabe, mas com a fronteira com a Guiana. Né? Mas Boa Vista está numa faixa de fronteira, o que permite o uso das Forças Armadas nesse contexto humanitário e de controle de fronteiras, realmente, né, sem uma necessidade, por exemplo, de uma GLO, né, de uma medida excepcional nesse sentido. Tá? Então, eu acho que vale a pena você trazer, né, esse conceito de faixa de fronteira, ali na página 37, tá? Né, que você bota ali, papel das Forças Armadas para a defesa civil, integra essa questão das faixas de fronteira, faz ali uma explicação, pode ser uma nota de rodapé, que seja, né, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que traz, né, vamos dizer, a relevância jurídica para justamente a atuação das Forças Armadas, né, da Operação Acolhida, nesse contexto ali em Roraima, tá bom? Aí vamos lá. Né, o capítulo 3 e o capítulo 4, eu acho que gostei bastante, assim, né? Eu acho que são interessantes, né? Eu quero dizer que eu acho que você trabalha muito bem ali as suas etapas metodológicas, você fez uma boa reflexão, parabéns a você e ao Hermes, vocês construíram, né, essas etapas muito bem,
tem ali a aplicação dos questionários, das entrevistas, o papel de cada um, a análise, né, dessas informações é muito interessante também. Faço uma sugestão, né, em outro momento, não é para agora, tá? Mais uma vez, e aí eu reforço, para uma dissertação de mestrado, está além até de fazer entrevistas, questionários, né? Muitas das vezes uma boa revisão de literatura, uma discussão sobre um tema já é o suficiente, né? Você vai além disso, você coleta dados primários, mas eu te faria duas reflexões. A primeira é a de você ampliar, né, no doutorado, né, possivelmente aí em outras pesquisas, tanto o número de entrevistados, mas também, principalmente, a quantidade de questionários que você aplicou, né? Para uma cidade que tem aproximadamente 4.500, 5.000, né, pelo menos são esses os dados ali oficiais, 52 é um universo muito pequeno, né? Muito, mas muito pequeno mesmo, e que pode gerar um enviesamento, né, dessa análise desses resultados. Repito, eu acho que é uma amostragem, você faz essas ressalvas ao longo do seu texto, né? Olha, não é, né, uma amostragem ali, é só, né, uma percepção e etc. Mas eu acho que essa questão da quantidade ela é importante e deve ser dita, né, para uma análise depois mais expandida. E, para além disso, né, no caso dos entrevistados, vale a pena você fazer uma reflexão depois da tipologia desses entrevistados, né? Você entrevistou ali migrantes venezuelanos e um, né, funcionário de uma ONG, né? Alguém ali dos direitos humanos. É interessante ampliar isso. Você está falando de inserção sociolaboral, ampliar, colocar, né, vamos dizer, representantes ali do setor, do Sistema S, né, que faz a parte de capacitação, do Senai, pessoal da assistência social, do governo, né, do município, empresários, né, que estão empregando essas pessoas para entender, inclusive, quais são, né, as dificuldades que eles têm. Às vezes eles podem querer, eu queria empregar milhares, mas eu não consigo, né? Então, eu acho que são, vamos dizer, sugestões e questões para, de fato, em outro momento, tá? Por último, né, e aí eu já estou aí caminhando realmente aí para o fim, né? Eu queria dizer que eu acho que vale a pena, né, você, isso eu já falei, né? Aqui no gráfico 12, né? Você tem um gráfico 12 ali que você está falando, né, de função exercida em dourados. Acho que vale a pena, né? Ele está falando do fenômeno da desqualificação profissional, né? Tenta cruzar esses dados com a escolaridade. Era interessante entender quanto daqueles que estão insatisfeitos com baixos salários, por exemplo, qual é a escolaridade deles, se isso aumenta, né, com o nível do socioeducacional, né, daqueles entrevistados. Então, acho que isso fica interessante você trazer ali para o seu trabalho, tá bom? Eu acho que é isso, tá? De forma, vamos dizer, geral, muito parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela evolução, parabéns pelo seu olhar rigoroso, científico, metodológico, mas também sensível, né, e ciente das dificuldades do fenômeno que você está estudando, tá? Traga esse trabalho e evolua esse trabalho para uma publicação. Né? O Hermes conhece aí várias revistas, mas a gente tem a REMU, por exemplo, né? A revista interdisciplinar da mobilidade humana. Esse capítulo 5, se você, né, trabalhar ele bacana ali, eu acho que você tem uma publicação de alto impacto, né? E continue desenvolvendo as suas pesquisas. Eu acho que você tem muito a ganhar, pessoalmente, claro, mas nós, né, enquanto estudiosos aqui de imigração,
também temos muito a ganhar com a sua incorporação, né, e com o seu olhar bastante sensível e bastante crítico, tá bom? Obrigado mais uma vez, desculpa a longa exposição. Imagina, Gustavo, a gente agradece aí a dedicação, além da leitura atenta, os comentários propositivos, olhando para frente também, pensando aí nos caminhos que o José Luiz pode seguir, e certamente a gente vai incorporar nesse momento aquilo que for cabível, mas com certeza as recomendações e sugestões aí para as publicações, para os produtos posteriores à dissertação. Antes de passar, Arthur, só para ficar nessa questão do comitê de ética, e depois o José Luiz se dedica mais especificamente à parte da pesquisa, a gente tem feito o debate aqui dentro da UFGD junto àquele fórum das ciências humanas, sociais, aplicadas, é uma sigla enorme, que está discutindo com o CONEP as diretrizes da ética em pesquisa no campo das humanidades. Então a gente tem participado, a gente tem 2 representantes que estão aí nesse comitê nacional, um da educação e o outro da história, e aí a gente tem promovido alguns debates dentro da própria universidade, né, com eles trazendo esses subsídios, e aí, então, até essa discussão que o José Luiz faz dos documentos é muito no sentido de que há uma preocupação, há uma percepção da importância, mas esse fórum entende que o simples encaminhar, o simples, né, não sei nem se é a melhor expressão, mas o encaminhar aquele documento para o CONEP pedindo autorização não necessariamente implica que você tenha o entendimento da preocupação ética com a pesquisa. Então, por isso que a gente insistiu na construção até de um trecho da metodologia demonstrando isso, e aí fazendo por esse caminho. E aí a gente se focou muito na questão do que tipo de questões estariam ali naquele questionário, que não seriam questões que trouxessem processos de eventuais ressignificações ou revitimizações, né, de violações de direitos, e também na questão da própria entrevista, que não seria esse o foco, a gente trabalharia mais com aquilo que diz respeito à realidade deles aqui, por isso não houve, no nosso entendimento, o encaminhamento desses documentos para o Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, né, mas aí com essa preocupação. Mas esse é um debate que está posto, Gustavo, assim, tem diversos colegas que são mais arredios a esse controle do CONEP, tem outros colegas que são mais exigentes, então a gente está atento a ele, e aí tanto na pesquisa do José Luiz quanto na do Ney, que na semana passada também fez a sua defesa, a gente fez esse disclaimer metodológico com a questão da ética em pesquisa. Professor Arthur Banzato, a palavra está contigo, meu amigo. Boa tarde novamente, professor Hermes, José Luiz, Gustavo Simões. Agradecer novamente pelo convite para participar dessa banca tão qualificada, de um trabalho igualmente qualificado. Eu vou aproveitar o precedente do Gustavo para falar em português também, tá? Por mais que eu goste muito de praticar em espanhol com meu amigo José Luiz, me sinto mais confortável de fazer comentários acadêmicos na minha língua materna, que é o português, mas vou tentar me expressar de forma despacita, né, clara, para que o José Luiz possa compreender os comentários, a arguição a respeito do trabalho dele, né? Também cumprimentar aí os colegas presentes, né, o público aqui, muitos mestrandos, egressos da graduação, né? Acho que todos aprenderam muito com a sua apresentação, viu, José Luiz? Então, eu queria já de antemão, tá, te parabenizar, tanto pelo trabalho escrito, quanto pela sua apresentação oral aqui no dia de hoje. Tá? Ficou bem claro, acho que para todos e todas, que é um trabalho bastante rico, em termos de debate teórico, de diálogo entre as teorias com as quais você trabalha e a empiria, né, os dados que você coleta, muito rico também em termos de aspectos metodológicos, de coleta e sistematização dos dados que compõem a sua pesquisa. Assim como o Gustavo havia mencionado também, eu achei muito interessante ler uma pesquisa sobre migração venezuelana em Dourados, Mato Grosso do Sul, realizada por um migrante venezuelano
que até pouco tempo atrás residia em Dourados, não sei se permanece aqui no nosso município, né? Então, dá um olhar diferenciado, né? Porque você, claro que mantendo o rigor acadêmico que a sua pesquisa demonstra, você consegue inserir, ainda que de forma indireta, né, a sua vivência, a sua trajetória pessoal e, consequentemente, um olhar próprio, né, sobre o fenômeno de quem é migrante, de quem vivencia na pele muito do que está descrito ali no seu trabalho, tá? E eu lembro que o seu trabalho já havia sido bastante elogiado na qualificação, salvo engano, corrijam-me se eu estiver errado, foi em novembro de 2025, né, naquela ocasião, ainda que na etapa de qualificação a pesquisa já se mostrava bastante avançada, né? Eu acredito que eu e o Gustavo pudemos contribuir com algumas sugestões, né? Me recordo que havia algumas limitações pontuais e, ao que consta, né, me parece que todas essas limitações, essas falhas, problemas que haviam na qualificação, em sua ampla maioria foram devidamente sanados, né, nessa versão final. Então, vou começar propondo esse diálogo inicial entre a qualificação e o trabalho final, e depois eu adentro alguns aspectos mais específicos da versão final que foi apresentada, tá? Primeiramente, quanto à forma, né, quanto à metodologia do trabalho, eu me recordo que na qualificação alguns aspectos metodológicos haviam sido apresentados de forma bastante superficial, né? Me recordo que a metodologia se limitava a descrever ali método hipotético dedutivo, enfim, mas não aprofundava a respeito das escolhas metodológicas, né? Então, já na versão final, eu pude observar uma grande evolução, né, da apresentação da metodologia, tanto na introdução quanto no capítulo próprio, ali, o capítulo 3, né, você escreve pelo menos 10 páginas apresentando e justificando suas escolhas metodológicas, né? Isso é muito válido, né? Então, você apresenta ali o método hipotético dedutivo, né, a partir desse diálogo entre os marcos teóricos com os quais você trabalha e o seu objeto de estudo propriamente, o enfoque qualitativo, o estudo de caso, né? Você até colocou algumas discussões sobre por que a sua pesquisa seria um estudo de caso, com base no IN 2018, né? Você apresenta muito bem como os dados foram coletados e tratados, as bases de dados com as quais você trabalha, né? O IM, enfim, entre outras, plataforma R4V, e assim por diante, os documentos, as entrevistas e os questionários, né? E por fim você também apresenta de forma bastante completa as suas variáveis explicativas, os indicadores utilizados para analisar essas variáveis, assim como a pergunta de pesquisa e a hipótese, né? E aí eu fui resgatar aqui a sua hipótese original, né, que você trouxe na qualificação, que ela havia sido criticada por mim, pelo menos, né, não lembro se o Gustavo compartilhou a mesma crítica, mas você trabalhava com alguns elementos subjetivos, né, no sentido de que a operação acolhida havia contribuído para melhorar as condições de inserção laboral, enfim, e isso foi revisado, ao meu ver, de forma bastante acertada, né? Você aprimorou essa hipótese incorporando uma dimensão mais objetiva, né? De modo que isso pudesse ser verificado empiricamente a partir dos dados e dos indicadores que foram analisados, né? Outras questões também, vou citar brevemente, que eu observei que foram devidamente revisadas e aprimoradas, né? Você colocou ali os autores que eram citados e que não estavam na lista, né? Eles foram colocados. Questão de ABNT, não identifiquei nenhum problema substantivo, né? Tudo que havia na qualificação, por exemplo, citação direta sem identificação da página, foi corrigido. Vi também que você suprimiu alguns momentos em que você utilizava uma linguagem subjetiva, né? Desde mim entender e outras questões, uma linguagem mais acadêmica, mais neutra, mais objetiva, né? Então, fiquei bastante satisfeito com essa evolução e acho que também uma das razões de existir da qualificação é justamente essa, né? Que a gente possa corrigir algumas questões e desenvolver o trabalho da melhor forma possível, tá? Eu queria chamar a atenção, o item 3.5, ali na página 56,
você vai tratar da população, né, venezuelana em Dourados e da amostragem que você utiliza para fazer as entrevistas e os questionários, né? Eu tenho uma pergunta, uma problematização aqui para você, que é o seguinte: na página 76, eu acho que talvez esse número, o universo geral com o qual você está trabalhando, né, que representaria o seu objeto de estudo, que seriam os migrantes venezuelanos que residem em Dourados, esse dado já deveria ter vindo aqui já na página 56, né, para que dentro desse universo geral você pudesse explicar melhor a sua amostragem. Mas, em outro momento do trabalho, você coloca um dado do informe da OIM de 2024, identificando 4.280 venezuelanos que haviam se estabelecido em Dourados. Salvo engano, você não escreve expressamente que esses são apenas os números da operação acolhida, né, que é o que o informe da OIM revela a respeito dos dados de interiorização. Então, aqui não constam, né, as famílias, indivíduos que migram por conta própria, né, que não são incorporados nesse informe. Mas, assim, dentro da sua pesquisa, tem um primeiro questionamento que eu faço se cruzando esses dados, né, então, analisando os informes da OIM sobre deslocamentos assistidos de venezuelanos dentro do processo de interiorização, os dados da plataforma R4V, do Obmigra e de outras instituições, será que não seria possível, ainda que de maneira não tão precisa, mas pelo menos estimar o total dessa população venezuelana em Dourados, para a gente poder ter aí minimamente um indicativo do universo total, né, da população com a qual você trabalha? Porque, claro, né, esse dado da OIM ele é muito, muito rico, né, mas ele não vai mensurar aqueles que vieram por conta própria e tampouco aqueles que ingressaram via operação acolhida, via interiorização, mas que não estão mais no nosso município, né? Então, acho que seria interessante que você tivesse apresentado esse universo geral, né, antes de entrar na amostragem com a qual você trabalha, e concordo com o Gustavo, né, 8 entrevistados e 52 participantes que responderam o questionário é muito pouco dentro desse universo total. Tá? Só uma ressalva aqui, o último informe, salvo engano, de março desse ano, ele já aponta para 4.664 venezuelanos interiorizados, né? Então aumentou em torno de 400 com relação ao ano de 2024, né? Mas, de toda forma, considerando que é um trabalho de mestrado e, ao meu ver, ele está até além daquilo que se espera para essa etapa do conhecimento, eu não vejo problema nessa amostragem ela ser bastante limitada nesse momento, até porque você faz, em diferentes momentos da pesquisa, você faz essa ressalva, né, de que as entrevistas, os questionários não têm a pretensão de promover nenhum tipo de generalização estatística, né, mas ainda assim são dados ricos para a gente compreender melhor as trajetórias e as perspectivas desses migrantes dentro aí do seu enfoque que é qualitativo. Tá? Então, achei muito, muito rica a pesquisa nesse aspecto, né? A forma como as entrevistas, os questionários foram conduzidos. Né? E aí, com relação ao conteúdo propriamente, eu acho que também muitos pontos que haviam sido tratados no texto de qualificação de maneira superficial, eu acho que você conseguiu aprofundar e explorar melhor esses temas que eu sinalizei, mas sinalizo de novo, né? Então, quando você buscava analisar a realidade local, né, as estratégias de acolhimento desses migrantes em Dourados, Mato Grosso do Sul, você falava de forma genérica, né, experiências piloto, ok, né, para uma etapa de qualificação tá perfeito. Eu acho que a partir das sugestões você conseguiu explorar e desenvolver bem, né, todo o conjunto de políticas, programas e iniciativas locais, né, voltados para a inserção local, laboral dessas pessoas, né, e essas experiências você conseguiu sintetizar elas de forma muito positiva, ao meu ver, no quadro 5, ali na página 107, né? Então você fala do Centro de Atendimento ao Imigrante, da Coordenadoria Especial voltada para o imigrante, você fala
de projeto Bem-vindo, você fala das ações da cátedra, enfim, né, ficou bem... Acho que você conseguiu sistematizar bem todas essas iniciativas. Depois eu vou voltar nessa página 107 para um outro questionamento, mas fica aqui, então, esse registro. Eu me recordo também que você mencionava de forma muito genérica eventuais violações a direitos trabalhistas, direitos sociais dessa população migrante, mas e agora você conseguiu de fato aprofundar, né, como essas violações ocorrem, por quais motivos, e trazer alguns dados, tá? Também fiquei muito satisfeito que você trouxe a sugestão de incorporar a discussão a respeito do trabalho decente, né, com base na Organização Internacional do Trabalho, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Você traz essa discussão ali no item 4.3.3, página 84. E um outro elogio também, né? Eu acho que você fez uma interessante revisão de literatura, apesar de o Gustavo ter comentado, né, que algumas bibliografias estão faltando no que diz respeito à Operação Acolhida propriamente. Eu acho que naquilo que diz respeito ao contexto local de Dourados, eu acho que não são muitos trabalhos, né, que existem. Eu acho que você conseguiu mapear bem essa literatura e dialogar com ela, né? Então, o trabalho do Jonas Folle, do João Lucas Anoni, do Valdemir Souza Júnior, e outros trabalhos também. Esses que eu citei são os do nosso programa, mas outros trabalhos também do programa da História, da UFGD, por exemplo, né, tentando identificar o que já foi produzido a respeito da migração venezuelana em Dourados MS por parte de outras pesquisas, tá? Eu achei muito interessante também que mesmo nos seus capítulos de cunho mais teórico, ali, o capítulo 4, você está sempre dialogando a teoria com o contexto local, né? Você dialoga a teoria com o objeto de estudo, então a teoria ela não fica jogada de uma forma abstrata, isolada, mas você consegue promover essas conexões, né? Tanto como a teoria, os conceitos com os quais você trabalha, como eles se apresentam no contexto nacional, né, a migração venezuelana no Brasil, e também no contexto local, trazendo mais especificamente a realidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dito isso, eu acho que você traz um dado muito importante ali na página 79, né, e eu acho que também o Gustavo comentou sobre isso, talvez isso pudesse ser mais aprofundado, né? Você cita o informe do Migra, trazendo essa discrepância, né, entre a inserção laboral dos migrantes venezuelanos, né, 45% estão no mercado formal, frente a um número de 67% desse total nacional, né? Esse é um dado muito importante para o seu trabalho, essa brecha entre inserção laboral dos nacionais e dos migrantes venezuelanos. Eu acho que ao longo do seu trabalho, ainda que de uma forma mais difusa, vamos assim dizer, você consegue minimamente explicar identificar algumas variáveis que explicam essa brecha, né, essa discrepância. Você muito bem identifica que não é um problema legislativo, não é um problema de ausência de leis, não é um problema de falta de documentação, né, não é um problema jurídico, vamos assim dizer, mas é uma questão que envolve uma série de dinâmicas socioeconômicas que afetam os migrantes venezuelanos de uma forma mais concreta em comparação aos trabalhadores brasileiros, né? Então, você identifica aí a barreira do idioma, a dificuldade na revalidação dos títulos, a questão do acesso à informação e aos direitos, discriminação, xenofobia, entre outras, tá? E pegando, então, esse gancho, tá, desses dados para comparar, né, as vulnerabilidades dos brasileiros, que também existem, obviamente, a partir de diferentes recortes, né, de raça, de gênero, de classe social, em relação aos dados para os migrantes venezuelanos. Na página 83, ali o primeiro dado é a nível estadual do Mato Grosso do Sul, isso que eu trouxe da página 79. Na página 83, você faz menção a alguns trabalhos e você identifica ali que os migrantes venezuelanos enfrentam taxas de informalidade laboral significativamente superiores àquelas da população local. Eu sinto falta de, nesse momento, você
primeiro, identificar esses dados em termos quantitativos, né, ainda que eles tenham sido coletados de forma indireta, né, a partir de outros trabalhos, e você explorar mais essa questão, né, porque, assim, ao longo do seu trabalho, muitas questões que vão envolver trabalho degradante, desvio de função, baixa remuneração, afetam também os trabalhadores brasileiros, né? Mas esse dado que mostra que os venezuelanos são mais afetados, eu acho que é um dado muito rico que caberia ter sido explorado de uma maneira mais aprofundada, né? Da mesma forma, ali na página 92, o gráfico 3, você identifica a questão, né, da alta qualificação, que muitos venezuelanos possuem, inclusive, diploma de nível superior, e como isso contrasta com os trabalhos precários que eles acabam exercendo, né, trabalhos muito pouco remunerados. Eu acho que quando a gente analisa a mão de obra brasileira, isso, sobretudo no contexto atual, também vai aparecer, né, brasileiros com ensino superior, eventualmente mestrado, desempenhando funções que poderiam ser ocupadas por alguém com ensino médio, né? Isso afeta todos de alguma forma, mas afeta os venezuelanos de uma forma mais específica. Eu acho que você identifica aí um dos fatores que explicam esse problema, que é a questão das dificuldades para a revalidação do diploma, né? Então, embora o migrante venezuelano ele tenha essa formação de ensino superior, né? Ele tenha exercido uma profissão na medicina, na engenharia, na advocacia, quando ele vem para o Brasil, muito em função da dificuldade de revalidação desse diploma, ele não consegue ter acesso a esses postos de trabalho mais qualificados, né? E isso impacta também na precarização desse trabalho exercido. Então, acho que esse aspecto de você contrastar os dados entre imigrantes venezuelanos e nacionais e aprofundar essa discussão, né, mostrando que, olha, embora algumas questões levantadas aqui, elas vão afetar também o trabalhador brasileiro, elas afetam o trabalhador venezuelano de uma forma um pouco mais específica por conta dessas variáveis que incidem apenas sobre os venezuelanos ou mais sobre eles, na questão da barreira linguística, do diploma, da discriminação, da xenofobia, etc. Tá? Então, acho que você traz isso no seu trabalho, mas seria interessante se isso fosse melhor aprofundado, inclusive a partir de números. Tá? Continuando aqui, eu fiquei muito feliz também que uma discussão que eu lembro que eu trouxe na qualificação, que eu tinha percebido que o seu trabalho, na ocasião, ele estava muito voltado para a questão jurídica, legislativa, né? Que não é o problema, né? Acho que para você ficou muito claro, ao longo do seu texto, isso aparece em diferentes momentos, né? Não é falta de legislação. A gente tem, desde o nível macro, né? Constituição Federal, CLT, Lei de Imigração, não há como falar em um déficit de direito, né? Pelo contrário, os migrantes, do ponto de vista formal, eles possuem muitos direitos aqui no Brasil, inclusive laborais, em condições de igualdade com os brasileiros, né? O que a gente vai ter é um déficit de fato, né, de exercício concreto desses direitos que, obviamente, não afeta apenas os migrantes, mas incide de maneira muito particular sobre eles a partir dessas variáveis que você identificou, né? Quais são essas vulnerabilidades que afetam diretamente os migrantes venezuelanos, né? E eu acho que você conseguiu explorar bem elas e sintetizá-las ali no quadro 4, ali entre a página 104 e 105. Né? Conhecimento de direitos, acesso ao apoio jurídico, efetividade da tutela, barreira de acesso, idioma, discriminação. Né? Então, fiquei bastante satisfeito aí com essa análise, essa discussão que você promoveu, né? Que não é um problema legislativo, né, da ausência de leis de proteção. Também acho que não é um problema de ausência de políticas públicas, porque você mesmo identifica diversas, né, tanto a nível nacional quanto a nível local, mas de algumas dinâmicas socioeconômicas que acabam
afetando, sobretudo, o migrante venezuelano. Tá? E aí, dito isso, então, acho que as minhas críticas, se é que podemos dizer dessa forma, são muito pontuais, e eu queria fazer alguns comentários específicos sobre a parte dos questionários, né? O seu último capítulo, que eu até anotei aqui no papel. Vou só pedir licença aqui para eu identificar essas questões. Tá, um outro comentário, só antes de ir para essa parte, eu falei, né? Você conseguiu identificar muito bem a raiz do problema que você se dedica a enfrentar, a analisar, né? Não é um problema legislativo, não é um problema de falta de direitos legalmente previstos, não é um problema de falta de políticas públicas, né? Talvez a gente possa discutir a adequação dessas políticas, a efetividade dessas políticas, e também não é um problema de indocumentação, né? Pelo contrário, assim, os dados macro, mas também a partir dessas entrevistas que você conduz em questionários, que uma parte significativa desses migrantes possuem ou residência temporária, ou residência permanente, ou solicitação de refúgio, e, consequentemente, do ponto de vista formal, teria acesso a CTPS, contrato de trabalho, benefícios sociais, enfim, né? São outras barreiras que vão incidir sobre a efetividade do acesso a esses direitos. Na página 98, quando você vai tratar do apoio institucional, que você divide aí a classificação entre quem recebeu e não recebeu algum tipo de assistência, qual assistência foi essa, se foi de hospedagem, de alimentação, de curso de português, eu senti falta de você identificar quais foram as instituições que ofereceram esses serviços dentro aí do gráfico 9, né, do tipo de assistência. Se foi o poder público local, se foi a sociedade civil, se foi alguma entidade religiosa, né, acho que esse é um dado importante também, que agregaria para essa etapa da sua análise. Outra questão aqui, que eu tinha identificado, ali no quadro 5, a respeito das políticas e programas, iniciativas locais, né? Então a gente observa que existem políticas públicas, existem iniciativas locais, o que a gente vai discutir é o grau de efetividade dessas políticas, se de fato elas estão promovendo mudanças significativas na vida dessa população, mas que elas existem, elas existem. Quando você vai... eu fiquei com uma dúvida, confesso que é uma dúvida sincera. Você vai mencionar a Coordenadoria Especial de Imigrantes, depois o Centro de Atendimento ao Imigrante. Eu não fiz essa pesquisa documental, mas em algumas conversas me informaram que, na verdade, houve uma mudança no nome do órgão e depois o nome voltou ao original. Então, o CAI passou a ser o Centro de Atendimento ao Imigrante, passou a ser, em determinado momento, uma coordenadoria e depois voltou ao nome original, né? Então, eu fiquei com essa dúvida porque não ficou claro para mim se você está tratando da mesma política, do mesmo órgão, que apenas mudou de nome, ou de fato são duas iniciativas distintas e paralelas. E também eu acho que talvez caberia uma divisão aqui, dentro dessas políticas, entre aquelas que são voltadas especificamente para o acolhimento à população migrante, né, como é o caso do CAI, do Projeto Bem-vindo, do Comitê Municipal, e outras que possuem como escopo de atuação a população de maneira geral e, claro, que também acabam atendendo essa população mais específica, né, o caso do CRAS, do CadÚnico. Você cita várias, assim, várias iniciativas que, embora elas incidam, de certa forma, no acolhimento à população migrante, elas não são voltadas especificamente para essa finalidade, né? Como a Casa da Acolhida, Casa do Trabalhador, Saldo Empreendedor, né? Então, acho que caberia, talvez, essa distinção, aquelas são específicas para a população migrante, venezuelana, e aquelas que são genéricas, mas que acabam também atuando junto a essa população.
Deixa eu ver o que mais. Só um momento. Tá, então só para sistematizar um pouco as críticas e sugestões pontuais, né? Eu também tinha notado aqui, o Gustavo acabou falando também, a respeito da atualização dos dados, né? Principalmente sobre esse universo total da população interiorizada, né? A gente tem dados já atuais de 2026, né? Que esse número aumentou um pouco, assim como outros dados. Eu também concordo com o comentário do Gustavo a respeito da inversão dos capítulos, né? Antes de você passar a analisar a operação acolhida propriamente, você colocar o capítulo da discussão teórica, discussão metodológica e depois o objeto de estudo propriamente, tá? Mas, dito isso, sim, acho que tudo que eu comentei aqui foi muito mais no sentido de elogiar, de exaltar o seu trabalho, que realmente tem um mérito gigantesco. Acho que é um trabalho que vai influenciar outras pesquisas sobre o tema, mas também algumas políticas públicas, né, já que seu orientador ele também tem essa incidência política aí, junto ao Comitê Municipal e outras instâncias, e que ele tem muitos méritos e talvez pouquíssimas limitações, tá? Acho que ao longo da minha fala, entre elogios e críticas, essas limitações pontuais, elas apareceram, né? Mas assim, destacaria então principalmente a questão dos dados comparativos, né? Entre taxa de informalidade, por exemplo, entre os migrantes venezuelanos e os trabalhadores brasileiros, tanto no nível nacional quanto no nível local. Isso é uma variável importante para o seu trabalho, tá? Mas é isso, parabéns, José Luiz, parabéns, orientador Hermes, foi uma grande honra, um grande aprendizado ler essa dissertação e poder contribuir aqui com este debate. Obrigado. Maravilha, Arthur, a gente agradece também a contribuição, os apontamentos todos na construção do trabalho. Certamente tem muito também da sua contribuição junto ao programa, nas disciplinas, na atuação no comitê estadual, aí dentro da pesquisa do José Luiz. Acho que só antes de passar para ele, e aí adiantando aquela questão que você colocou do CAI, né, do Centro de Atendimento ao Imigrante, a Coordenadoria Especial do Imigrante, eles lá têm uma confusão enorme sobre isso também, mas eu acho que a gente precisa depois, José Luiz, padronizar para ficar apenas uma nomenclatura no texto, porque na estrutura da governança aqui do município de Dourados, você tem vinculado ao gabinete do prefeito a coordenadoria de direitos humanos, né, que é a coordenadoria que o Luiz Calado é o coordenador de direitos humanos, e aí tem as coordenadorias especiais vinculadas à coordenadoria de direitos humanos, que aí é juventude, igualdade racial, mulheres, LGBTQIA+, e uma delas é a dos imigrantes. Só que a dos imigrantes é a única que faz um atendimento direto à população, as outras são coordenadorias mais estratégicas, digamos assim. E aí em um determinado momento eles transformaram ele em centro de atendimento, mas aí ele perdia o sentido dentro da estrutura de governança, porque ele ficava uma coisa diferente das demais. Então, tem essa confusão, porque ela, de fato, tem um trabalho que ele é um pouco diferente das outras coordenadorias co-irmãs dela, né? Mas eu acho que a gente depois padroniza no texto, porque, inclusive nas entrevistas, inclusive nas conversas informais, o nome CAI ele aparece, né, o centro de atendimento várias vezes. Inclusive o Gustavo teve lá no CAI, tem uma placa na entrada, lembra, Gustavo? Aquela placa está escrito Centro de Atendimento ao Imigrante, não está escrito Coordenadoria Especial do Imigrante, né? Então tem... mas aí a gente padroniza, né, José Luiz? Depois, para ficar uma coisa só, a gente verifica qual que é a última publicação do município e usa essa última publicação. Mas, José Luiz, acho que tem bastante coisa no sentido de reflexões que Gustavo e Arthur colocaram. Acho que você consegue fazer um filtro daquilo que é necessário de dar o retorno para eles, e o que você achar que eu possa contribuir, aí você também vai me demandando
ao longo da sua fala. Então, esteja listo. Ok. Profesor Gustavo, profesor Arthur, profesor Hermes, nuevamente ratifico el agradecimiento por estar presente, por la participación y por los aportes significativos que han dado para el enriquecimiento de esta investigación que datan desde la cualificación, que definitivamente todas esas observaciones que fueron subsanadas que fueron subsanadas, pues han contribuido con el enriquecimiento primero del investigador, segundo del trabajo propiamente dicho y del aporte que ese trabajo va a dar, que es lo que se busca, que no quede solamente planteamientos, sino que a la larga se vaya dando. Porque ¿qué pasa? Que al igual que el trabajo y la vida misma, entonces es una dinámica, ¿no?, que se va enriqueciendo. Que la realidad del migrante de hoy día, como ustedes lo mencionan, ¿no?, tanto la parte estadística como la parte real, la parte política, social, económica, ha ido cambiando, genera constantes cambios, por lo cual requiere de actualización día a día. Efectivamente, el trabajo tenía una delimitación hasta el 2019, 2024, sin embargo, le doy la razón en cuanto a la actualización de la data a hoy día, que es una información súper importante para en el momento de la disertación, que es hoy, entonces estar sobre esa realidad y sobre esa actualidad. Por otra parte, les comento que efectivamente en este proceso de investigación, yo, José Luis Castillo, viví ese sentido de alteridad. Cuando hablo de alteridad es porque yo me sentía en los pies, en los zapatos de esos migrantes, de esas personas que entrevisté, con las que conversé, que se encuestaron y con las que día a día eran parte del quehacer. Cuando uno iba al supermercado o cuando iba a cualquier sitio que se encontraba con migrantes de que tenían una realidad que se fue identificando y que está plasmada allí en el trabajo. Por lo que sí ratifico que mi visión es desde el punto de vista primero como investigador y también como migrante, porque aun cuando en las condiciones que yo estoy y que vine para Brasil, que abrió las puertas para tener este estudio, esta experiencia, y más que una experiencia académica, una experiencia de vida que aún sigue, que está comenzando, porque mis puertas, y espero, se van abriendo a los caminos del doctorado, seguir investigando y seguir compartiendo en estos espacios y en ese tema que es tan vulnerable, que es tan susceptible, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, que ahí donde entra la parte de ética que el profesor Gustavo comentaba, a los fines de no vulnerar esas susceptibilidades en las personas que fueron entrevistadas, que fueron a quienes se les realizó la encuesta. Sí, se hizo lo que correspondía a su consentimiento informado, basado en lo que establece la ley, se resguardaron los datos. Sin embargo, como el profesor Hermes señaló, está esa disertación, está esa discusión en cuanto al comité de ética. La mejora de la investigación, eso es definitivamente un proceso continuo. Todas las observaciones que ustedes hacen y mencionan son totalmente válidas y se va de manera conjunta con el profesor Hermes, orientador, pues ya vamos a comenzar a trabajar en eso para hacer la mejora correspondiente. En relación a las encuestas, como el profesor Arthur indicó, el análisis no se basaba en un análisis estadístico. Lo que se pretendía con la parte, con los datos que se obtuvieron, era tener un perfil sociodemográfico que iba a servir como apoyo a
la triangulación con las experiencias, las realidades que surgieron del corpus cualitativo y vinculándolo con la parte teórica, y esa parte cuantitativa pues nos servía como referencia para eso, para validar toda la información que se fue generando. Como le comento, todo esto sigue en un proceso de mejora continua. Para mí ha sido una experiencia realmente muy nutritiva, muy provechosa el haber compartido los espacios académicos, y definitivamente considero que ahora es cuando voy a seguir incorporándome a los espacios tanto académicos como de la vida diaria, y tratando de apoyar, tratando de dar lo mejor de mí, no solamente desde la investigación ni desde la academia, sino desde la calle misma, conociendo las realidades que tienen esos migrantes, dar el aporte más significativo para que cada día pues tener una mejor calidad de vida, una dignificación laboral, y dentro del alcance que se pueda tener, pues dar esa orientación pertinente, apoyado por supuesto tanto en la academia y tantas, o sea, porque viví la experiencia con el profesor Arthur, con el profesor Hermes, con Orlando, con Claudia, con todos esos migrantes en diferentes actividades que intercambiábamos, tratando de ayudar, de apoyar la universidad en su rol de no solamente estar allí en el espacio físico, sino ir a la calle con los procesos de orientación jurídica, de tratar de la regularización de los títulos, que también es un proceso donde la universidad ha apoyado en gran manera la parte de luchar contra esa barrera lingüística, que es una de las limitaciones que yo también la he vivido y sufrido. Entonces a veces es difícil comunicarse, transmitirse o inclusive entender lo que se quiere transmitir y decir. Bueno, nuevamente le doy las gracias y cuente, por supuesto, vamos a hacer las mejoras correspondientes en la investigación para dar pie a futuras investigaciones en este aspecto. Muchas gracias, José Luiz. Eu penso que a gente tem não sei se não é um problema estrutural para a dissertação, né, que é a questão que os dois pontuaram, e que a gente já havia discutido isso na qualificação, mesmo eu com o José Luiz, né, que é o tamanho da amostragem. Eu não vejo ele como um problema estrutural para a dissertação, porque a dissertação é o resultado daquilo que foi possível no âmbito da pesquisa. Mas claro que é algo que tem que ser tomado em conta no momento da divulgação dos resultados da pesquisa enquanto artigos, capítulos de livro que sejam, enfim. Então acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter para não incorrer no risco de tirar grandes generalizações dessas informações, que elas são muito, muito focadas. Vou dar um exemplo de uma possível distorção. O José Luiz tentou, e eu fui testemunha disso, de muitas formas fazer com que mais pessoas respondessem esse questionário, né, disparando nos grupos de WhatsApp da comunidade venezuelana, fazendo convites em momentos que a gente participava de ações de extensão para que as pessoas respondessem, e de alguma forma tinha um perfil mais específico de pessoas que ou que participava das ações, ou que estava mais próxima da gente que estava conduzindo as ações e que respondiam a esses questionários. Então isso acaba talvez até induzindo, por exemplo, aquele dado dos 75% das pessoas com o nível superior. Porque são pessoas que estão com alguma proximidade maior já da universidade, então já procuram também as atividades da universidade ou tem algum contato lá dentro. Na reunião do Comitê Municipal de Imigração e Refúgio essa semana, a Coordenadoria de Atendimento ao Imigrante apresentou os dados parciais deles, dos atendimentos deles até o mês de maio de 2026. E ali é um outro perfil, ali é quem chega na cidade e vai para fazer a regularização da documentação. E o número de pessoas com ensino superior ali era próximo de 30%. Né? Então, de fato, tem alguma distorção que aparece em função do perfil. Mas acho que tanto o José Luiz, obviamente, quanto a gente
tendo noção disso, a gente vai conseguir fazer as mediações necessárias daquilo que esses dados nos oferecem como algo mais concreto e daquilo que a gente vai precisar fazer algum tipo de filtro, ajuste e, idealmente, ampliação desses dados para ser estatisticamente mais fiel, né? Eu entendo que esse talvez seja o ponto mais crítico, né? O ponto de maior atenção. Porém, não era esse o cerne da pesquisa, né? Essa é uma contribuição metodológica, mas o José Luis, desde o princípio, tinha essa preocupação da combinação das diferentes metodologias, dessa triangulação dos diferentes procedimentos de pesquisa, para ele conseguir construir esse entendimento da operação, da contribuição da operação acolhida nesse processo de garantia dos direitos das pessoas venezuelanas em Dourados. Então, acho que a gente tem bastante material para fugir dessa armadilha nesse primeiro momento e certamente conseguir corrigir isso, ou pelo menos minimizar essas distorções no momento posterior. Eu sei que a questão dos dados é algo que a gente está há muito tempo, né, Arthur e Gustavo, esperando por isso, porque, claro, o pesquisador ele depende desses dados primários para conseguir fazer as suas reflexões, mas, enfim, vocês sabem, é um processo complexo, né? Ele não é linear, esse processo de mapeamento, de diagnóstico, enfim. Então, a gente vai construindo, e talvez não seja na pesquisa do José Luis, mas talvez parte da dele, e seja na pesquisa do Arilson, seja na pesquisa da Milene, seja em outras pesquisas que venham posteriormente aqui no nosso programa, como a do José Luis soma, né, com a do João Lucas, como soma com a da Franciele, como soma com a de tantos outros que vieram antes da gente aqui também. José Luis, então, acho que muito obrigado aí pelas observações que fez ao comentário do Gustavo, ao comentário do Arthur. A gente vai pedir para você e os nossos convidados aguardarem um pouquinho. E Gustavo e Arthur, eu criei um link paralelo, compartilhei no e-mail de vocês, mas vou enviar também aqui no WhatsApp de vocês. A gente vai para uma... já vi, já estou aguardando lá. Perfeito. Aí a gente vai para uma segunda sala, aí não precisa tirar o pessoal daqui e a gente volta. Vai tomar uma água, você.